Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números capítulo 22. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 12. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado ao meu coração e ao coração de muitos, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua Palavra e assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, Pai, para ver transformação em nós. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a Tua Bíblia em Números, capítulo 22, versículo 12, que fala assim. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque que tinha enviado: voltem para sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais o que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui, Balaque queria destruir o povo de Deus, porque o povo de Deus já era visto como uma ameaça perante aos reinados ali, por conta da numerosidade que eles eram e porque Deus estava com eles. Então Balaque queria destruir o povo de Deus. Então o que ele fez? Ele mandou mensageiros até Balaão, que era um profeta, ok? E pedindo que Balaão fosse até aonde Balaque estava, para poder amaldiçoar o povo de Deus. Só que o profeta, antes de tomar qualquer atitude, ele falou com o Senhor. E o Senhor falou: não mexa com esse povo, porque esse povo é o povo de israelitas. Ou seja, esse povo é meu povo. Então não vá contra eles. Porém, aqui na história ela nos mostra que Balaque não aceitou não como resposta. Então ele mandou uma pessoa que era superior às pessoas que haviam ido naquele primeiro momento ali, tentando comprar o posicionamento de Balaão, ok? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Muitas das vezes, no decorrer da sua vida, do seu processo, vai haver pessoas como Balaque, que vão querer comprar, vão querer te seduzir, vão querer barganhar com você os seus princípios e valores. Entende? Então a pergunta para você é: qual é o seu preço? Qual é o seu valor? A ponto que você possa escolher barganhar a sua salvação, trair Deus e satisfazer o desejo da sua carne? Qual é o seu preço? Você é como Balaão, que obedeceu a ordem do Senhor? Ou você vai pelas suas vaidades e pelas suas vontades para poder ter aquele prazer momentâneo ali, achando que ninguém está vendo, ninguém está olhando e que você pode fazer do seu jeito, que nada vai acontecer se você fizer escondidinho? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Tenha intimidade com Deus a ponto de, quando as propostas vierem até você, você se manter firme perante ao Senhor e dizer não. Não seja uma pessoa corruptível. Seja uma pessoa de princípios e valores, a qual Deus pode contar contigo para os planos dele. Entende? Não só para os planos dele acontecer na sua vida,
mas como também para os planos dele se concretizarem de uma forma que você venha servi-lo. Entende? Nós entramos num processo com uma idealização. No decorrer do nosso processo existe um desenvolvimento de você com Deus. E conforme você vai passando pelo seu processo, de acordo com a entrega que você se dá para Ele, se você se doa para Ele, Ele vai se manifestando na sua vida, te mostrando o caminho que Ele quer que você siga. Só que a gente só consegue isso mediante a nossa entrega e intimidade com Deus. Porque Ele está vendo em você um coração disposto a querer servir. A partir do momento que você faz do seu jeito, a partir do momento que você aceita o pecado, seja o pecado que for, a legalidade que você der, você está barganhando a sua salvação com o inferno. Entende? Aqui na história, estavam tentando comprar Balaão com riquezas e valores. Só que na nossa vida, trazendo essa situação para os dias de hoje, na sua vida, no nosso tempo, não necessariamente são valores monetários. Existe essa possibilidade? Existe. Mas o pecado é um tipo de barganha que o inferno faz contra a sua vida e que você cai sem você perceber. Por quê? Porque está camuflado. Então é preciso ter em você intimidade com Deus para você entender que aquilo ali que está sendo oferecido para ti é uma barganha do inferno contra a sua vida, contra o seu processo, contra os planos de Deus para ti. Então você precisa estar com o seu relacionamento com Deus em dia, para dentro de você, quando chegar uma situação como essa, você não aceitar, porque achar que tudo é de Deus. Uma coisa que a gente precisa ter por entendimento aqui, e que eu aprendi no decorrer do meu processo a duras penas, mas eu aprendi, e hoje eu não me deixo mais enganar. E muita gente passa por isso. O fato de a pessoa dizer para você, ou mostrar para você, que vive uma religiosidade, que frequenta igreja, que vai em denominações, o fato de você ter essas pessoas do seu lado, não quer dizer que essas pessoas sejam boas pessoas e tenham boa índole. Você tem que entender que pessoas que frequentam denominações é tão falhas quanto você. Tem tantos pecados quanto você. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente relaxa, a gente baixa a guarda. Quando a gente vê que fulaninho e ciclaninho também tem a mesma denominação que a nossa, acredita no mesmo Deus que nós. Só que a pergunta é, você sabe se aquela pessoa que está se mostrando para você ser uma pessoa do bem, ela é do bem? Você conhece o coração dessa pessoa? Você sabe quais são as intenções dela para contigo? Ou você só vê apenas o que ela mostra? Entende? Se você tiver com seu relacionamento com Deus em dia, quando uma pessoa a chegar perto de ti, o Espírito Santo não vai te deixar no engano. Ele vai te dizer, aparta-te do mal. Porque por mais que fale que me sirva, por mais que fale que profere a fé por mim, eu não faço morada ali dentro. Porque a pessoa prefere os prazeres do mundo ao invés da minha presença. Entende? Então a chave para você não cair no engano, a chave para você não ser ludibriado e entrar em pecado, indo contra a vontade de Deus na sua vida, é o seu relacionamento com Ele. Então é preciso você enfatizar e se disponibilizar em conhecê-lo, se aprofundando na sua relação com Ele, com intimidade, leitura da palavra, jejum, oração e adoração, para você não ser ludibriado pelas maquiagens que o inferno traz até você. Porque tudo que o inferno traz para nós é uma maquiagem. Ele mostra ser algo bom,
Ele apetece os nossos olhos ali, vem com conversinha. Sabe aquela conversinha aquela conversinha fiada que a gente fala, né? Que tá ali minuciosamente falando o que você quer ouvir, o que envaidece a sua alma. Entende? E você cai na armadilha. Porque você não teve discernimento para entender que aquela situação ali não condizia com o que Deus tem para ti. Então, vender a nossa alma para o inferno não necessariamente são valores monetários. A maior vontade do inferno é que a gente perca a nossa alma. A alma que nós temos é o bem mais valioso que nós possuímos. Não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, não é o dinheiro no banco que você tem, é a sua alma. Perdeu a sua alma, você perdeu tudo. Então ele sempre vai barganhar com você, trazendo até você situações que apetecem os seus olhos, que despertam a sua vaidade, o seu ego, para fazer você cair na armadilha. Então, seu relacionamento com Deus precisa estar em dia para não vir a pecar. Porque uma vez que o pecado se instala, a consequência do pecado é a morte espiritual. Então, uma vez que o pecado se instala, o que acontece contigo? Você se afasta de Deus e você começa a praticar mais o pecado. Entende? Então é uma luta constante, diária, todos os dias, que você precisa buscar a Deus todos os dias para não cair nas armadilhas de Satanás contra a tua vida. Entende, gente? Esteja com o teu relacionamento com Deus tão firmado com Ele, mas tão firmado, a ponto de chegar em situações como essa, você conseguir distinguir que é uma armadilha e você ironizar a situação, sabendo que se você for por aquele caminho ali, você vai cair. Entende? Por que eu falo ironizar? Porque tem situações que a gente passa, que a gente olha para a situação sabendo que aquilo ali é uma cilada e a pessoa acha que está nos enganando. Entende? Então você tendo um relacionamento com Deus, você vai ser irônica numa situação como essa. Você vai saber que a pessoa está de má índole contigo, porém você já está revestido pelo poder de Deus e pela intimidade que você tem com Ele, que você vai até dar linha a pipa para ver até onde a pessoa vai. Dali você vai descobrir o caráter dela. Entende? Então não se deixe enganar pelas ciladas do inferno. Esteja com seu relacionamento com Deus em dia, para você não vir a cair nos laços que Ele te apresenta. E em hipótese alguma, venda a sua alma para o inferno. Em hipótese alguma. Por mais tentador que seja a proposta, não venda. Entende? Seja contra, bate o pé, seja firme na presença do Senhor. Mas não venda a sua alma para o inferno. Ok? Porque é o bem mais valioso que você tem. É a sua alma, a sua liberdade. Não queira voltar para os cativeiros do qual Deus já te tirou. Continue firme, continuando firme na direção que Deus te deu. Por mais tentador que seja, não aceite. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por nos instruir o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, dê em nós discernimento de espírito, Pai, para que a gente possa entender os sinais que o Senhor dá no decorrer do nosso processo. Não permita que a gente caia no engano, Senhor. Não permita que nós sejamos enganados pela oposição, a ponto de nos afastar de Ti. Se entrarmos em pecado, Senhor, que a gente consiga procurar o Senhor na nossa intimidade, Senhor, pedindo misericórdia sobre nossas vidas e pedindo ajuda a Ti. Que o nosso orgulho venha a ser quebrado, que a gente haja reconhecimento dentro de nós, que sozinhos a gente não consegue chegar a lugar nenhum, mas contigo, Senhor, a gente consegue chegar muito mais longe. Pai, coloque em nós corações dependentes, Pai, de estar na Tua presença e de buscar em espírito e em verdade
todos os dias, criando assim um vínculo de relacionamento contigo, Pai. Paizinho, que nós sejamos um contigo em espírito e verdade. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Pai. Te buscando no secreto, na sua intimidade, priorizando a Tua presença, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.